Davi reinou em Israel, mas antes de governar Israel, começou a governar primeiro o reino de Judá. Davi era filho de Jessé. O seu pai era um pai temente, um pai nobre, um pai sensato, homem íntegro. E Davi era um homem muito humilde. Era caçador e pastor de ovelhas. Davi era um menino muito humilde, irmão de 7 irmãos. Com ele fazia 8. Enquanto Davi era pequeno, quem governava Israel era Saul e o profeta era Samuel. Saul era um homem que governou Israel, começou a governar bem, depois de certo tempo começou a governar mal. Só que no tempo do reinado de Saul havia os Amalequitas, era um povo muito mau, maldoso, e era um povo de guerra. E Deus então manda ao profeta Samuel ir falar com o rei Saul para ir matar os Amalequitas, todos eles, os animais, crianças, e não deixar nada vivo. Então, assim que o profeta anunciou ao Saul foram para lá, mataram a população, só que erraram, saquearam os bens, trouxeram os animais com ele e o rei de Amalequita. Mas Deus mandou destruir tudo. Então o profeta Samuel, quando foi ter com Saul, ficou indignado, porque Deus já havia revelado o erro de Saul a profeta Samuel. Então, na medida que Saul conversava com o profeta ouviu o barulho de animais e perguntou: que barulho é este? O que é isto que você fez? Ele disse: não, eu trouxe para mim, trouxe para o reino, porque nós precisamos para sacrificar para Deus. E o profeta disse: será que Deus precisava assim tanto desses animais para você sacrificar? Será que Deus olha assim tanto no sacrifício conforme você está a dizer? Você cometeu um tremendo erro. E também cometeste erro em trazer o rei dos Amalequitas, porque Deus te mandou destruir tudo. Então você será punido. Você será punido. E o profeta lhe disse: a desobediência é como o pecado de feitiçaria. Você desobedeceu a Deus e Deus lhe rejeitou. Deus vai colocar alguém no seu trono, alguém que está perto de ti. Lembrando que Davi era apenas caçador e pastor de ovelha. Davi não estava tão perto de rei Saul, porque o nível social era muito diferente. Saul era rei e Davi era apenas pastor de ovelha. Mas na visão de Deus, Deus já olhava Davi perto do rei Saul. Perto do rei Saul. Então, Saul, quando tomou esse conhecimento, ficou apavorado. Começou a analisar: quem será este homem? Quem será esta pessoa? Deus rejeitou Saul por causa da desobediência. Porque ele desobedeceu a Deus. Aquilo que Deus lhe mandou fazer, não fez. Desobedeceu, trazendo os animais e o rei dos Amalequitas a Israel. Então ele foi rejeitado. Na medida que ele falava com o profeta, quando pensou em se ausentar, ele pegou na veste do profeta e rasgou a veste do profeta. E o profeta lhe disse: assim como você rasgou as minhas vestes, o teu reino também foi rasgado, foi entregue a alguém próximo a ti. E ele ficou muito triste, ficou muito indignado. Então, Deus revela ao profeta: vai à casa de Jessé, o belemita, Jessé da tribo de Judá, vai ter com ele e diz que eu fiz sacrificar. Sacrifica, porque o Deus disse a ele: você vai como dizendo que vieste fazer sacrifício. Então ele foi para lá, chegou à casa de Jessé e perguntou: olha, eu quero ungir um dos seus filhos. Então Jessé chamou primeiro Eliabe. Quando o profeta viu Eliabe, gostou do Eliabe, ele disse: é mesmo esse. Deus disse: não é este, aleluia. Eu não atento pela aparência, eu vejo pelo coração. Não é este que eu escolhi. Então chamaram também Abinadab. Deus também disse: não é Abinadab. Então chamaram o terceiro filho, Samá. Deus também disse: não é Samá. Então chamaram os 7 filhos. Deus disse: não é este.
O profeta deve ter se perguntado no seu coração: Deus não falha. Se Deus me mandou vir aqui, é porque nesta família, onde está o filho que há de ser consagrado? Então ele perguntou: terminaram todos os seus filhos? Ele disse: não, ainda ficou o mais moço. Aleluia! Ainda ficou o mais moço. Então Deus disse a ele: é mesmo esse que virá no seu coração. Ok? Então o profeta disse: não nos sentaremos à mesa sem que o pequeno... Não nos sentaremos à mesa. Então Davi foi ungido. Mas quando Davi entrou, Deus disse: é mesmo esse, o homem segundo o meu coração. É este homem que eu escolhi. Davi foi ungido rei. Levantaram-se tanto tempo. E Davi apenas fazia a sua atividade normal, que é cuidar das ovelhas do seu pai. Então houve um duelo entre os fariseus e os povo de Israel. Havia um homem temente, um homem de guerra chamado Golias, que afrontava o exército de Deus vivo, o povo de Israel. Ele disse: eu vim fazer duelo com vocês. Se você nos derrotar, nós seremos vosso escravo. Mas se nós vos derrotar, nós é que vos humilharemos e seremos vossos donos e vocês serão nossos escravos. Então Davi, o seu pai, tinha preocupação pelos filhos. Chama Davi e disse: olha, vai lá saber no reinado de Saul, onde é que estão os seus irmãos, como eles estão. Então ele manda a Saul, Davi, levar comida para os seus irmãos pela madrugada. E Davi leva comida para os seus irmãos. E ali toma conhecimento que Israel estava a entrar a um duelo com os filisteus. E quando os homens viram Golias, sentiram tanto medo. Não havia alguém capaz, alguém que ousava enfrentar Golias. Todos os homens de guerrilha tinham medo de Golias. Davi disse: mas quem é esse incircunciso que disse que vai enfrentar o exército de Deus vivo? Quem é esse? E Davi foi ter com o rei Saul. E o rei Saul lhe disse: tu és muito pequeno para combater com este homem. Porque Davi foi pedir ao rei para lhe meter a lutar contra Golias. Porque não havia em Israel homem capaz. Talvez Saul, se fosse jovem, havia capacidade de combater contra Golias. Só que Saul, o rei, já estava velho. Então Davi pediu ao rei. E o rei disse: você é muito jovem. E esse senhor é homem de guerra desde a sua mocidade. Ele é grande homem de guerra. Mas como Saul não tinha mais esperança, não viu mais a quem olhar, colocou as vestimentas a Davi e lhe abençoou. Oh, aleluia! Davi recebe a bênção de rei Saul e primeiro tinha recebido a bênção de Deus. Então quando ele caminhava até Socorro para combater contra o filisteu, assim que o filisteu olhou ele, vendo que ele é um menino, começou a zombar dele. É este que vocês mandam para mim? Esse, eu vou matar você, eu vou te humilhar. E as aves do céu comerão o seu corpo. E Davi, homem temente a Deus, disse: você veio comigo com lança e muito mais, mas eu venho a ti em nome do Deus vivo, em nome de Deus de Israel. Davi apanhou as pedras e colocou ele na fisga, que aqui nós em África, em Angola, dizemos fisga. Não sei como é que vocês chamam nos vossos países. Ok? Colocou na fisga e ele girava. Quando lançou, tocou na testa de Golias. E Golias caiu em terra e morreu. Davi cortou a cabeça dele conforme havia prometido. E levou a cabeça até a rei Saul. E Davi era aclamado por muito. Davi foi aclamado e foi presenteado riquezas. Casou com a filha de Saul, a Mical. E se tornou um homem bem-sucedido, respeitado em todo Israel. E Davi se tornou um homem muito valente, reconhecido no reino todo, alguém muito importante. Então Davi era aclamado, era respeitado, filho de Jessé. Então Davi, quando foi para lá, era abençoado. Davi era temente, porque ele foi abençoado por Deus. Assim Davi cresceu. Saul morreu. Só que quando Saul morre, quem recebe o trono era o seu filho, o filho de Saul.
Mas Davi era perseguido pelo Saul, porque Saul achava que Davi queria receber o seu trono. Então Davi era perseguido, fugia sempre de Saul. Então foi assim que Saul morre, o seu filho entra no trono e começa a governar e também se torna inimigo de Davi. Saul quando morre, Davi toma conhecimento, Davi chora amargamente pela morte de Saul. E lembrando que Deus disse que Davi era homem segundo o coração dele. Mesmo Davi sabendo que Saul odiava ele, mas na morte de rei Saul, Davi chorou muito. Então, quando o rei Saul morre, o povo unge, consagra, abençoa Davi e lhe decreta um rei de Judá. E ele se torna rei de Judá, mas menos rei de Israel. O tempo passa, o filho de Saul morre e Davi se torna rei em Israel. A história começa aqui. O título do vídeo começa aqui. Davi tinha fome com o seu povo. Estavam na mata. Então ele manda o seu povo, os seus homens, o seu mancebo, que são jovens, e tem um homem chamado Nabal. Ele disse: vá até Nabal, pede mantimento para nós, pede comida, e vocês vão dizer assim, assim e assim. Então quando seus homens chegam lá, falam com Nabal, e Nabal humilha, Nabal menospreza o jovem que Davi mandou. Nabal disse: quem é filho de Jessé? Quem é Davi? E vocês vêm aqui dizendo que ele vos mandou. Quem alega que ele vos mandou? Então, os jovens ficaram tristes. Eles disseram assim: quando teus homens estavam nas nossas terras, nós tratamos eles muito bem. Se você tiver dúvida, pergunta para eles. Não desapareceu nenhum dos pertences deles. Nós lhes demos mantimento, comida, tratamos eles bem. Então nosso rei, Davi, nos manda vir pedir mantimento a ti, vir pedir ajuda a ti. Mas esse homem mau, Nabal, humilhou os mancebos, os emissários que Davi mandou. Então, Davi, quando tomou conhecimento, ficou muito triste, porque esse homem pagou o bem com o mal. Pagou o bem com o mal. E Davi ficou muito indignado, porque ele também humilhou os jovens que Davi havia mandado. Então Davi disse: que Deus me castigue se eu não matar este homem e seu povo. Então pediu nos seus homens para preparar o cavalo e começaram a cavalgar até lá. E assim que eles foram para lá, a mulher de Nabal tomou conhecimento. Esta mulher que está aqui no título do vídeo, essa mulher linda, virtuosa, mulher sábia, tomou conhecimento através do seu servo. O servo lhe disse: senhora, o seu marido é muito mau. Ele possui riqueza e bens, mas ele é muito mau. Ele tratou muito mal o povo que vinha aqui, que foi mandado pelo rei Davi. Tratou muito mal, mas se aproxima a nossa desgraça se a senhora não se intervir. Davi vai mandar os seus homens e nós vamos morrer. Então a mulher disse: apronta meu cavalo e mete comida a ela. Vamos para lá pedir perdão a Davi. Esta mulher sábia foi às pressas ao encontro de Davi para evitar uma tragédia. E assim que ele encontrou Davi, ajoelhou-se, prostrou-se em terra, disse: meu rei, tenha misericórdia da tua serva, perdoa a tua serva. Eu sei que Nabal é mau, ele possui riqueza, ele é mau, tem tanta riqueza, assim como seu nome significa, assim também é a maldade dele. Por favor, tenha misericórdia, não nos mate, não nos pune. E Davi olhou na mulher, perdoou esta mulher e aquele povo. Disse: se não fosse a tua intervenção, eu matava todo. Então Davi foi-se embora. Nabal não tinha conhecimento que a sua esposa impediu o rei de cometer esse homicídio. Mas quando Nabal tomou conhecimento, porque Nabal estava embriagado, no dia seguinte ele acorda, a mulher lhe deu a nova. Quando ele toma conhecimento com vergonha, ficou paralisado. E a Bíblia nos informa que ele caiu em terra por vergonha e morreu. Então enterraram ele. Davi tomou conhecimento que Nabal morreu. E Davi louvou a Deus, dizendo: muito obrigado, Senhor,
por teres me livrado deste sangue, porque o Senhor fez a sua justiça. E Davi pede os seus homens para ir ter com Abigail e pede em casamento Abigail. Assim Davi casou com esta mulher. Mas por que Davi casou com esta mulher? Porque esta mulher era uma mulher virtuosa. Esta era uma mulher sensata, era uma mulher sábia. E Davi, naquela conversa que ele tinha com Abigail, deu conta que esta é uma grande mulher. É uma mulher abençoada e virtuosa. Davi disse, é esta que eu quero como esposa. É esta que eu quero no meu reino. É esta mulher que eu quero para mim. Lembrando que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar. E Davi viu, não, é um erro que esta mulher teve de manter o homem que ela tinha. Mas eu vou manter esta mulher, porque eu preciso de uma mulher como essa. Vocês que são mulher, merecem ser virtuosa como esta mulher Abigail. Por causa da sua grande bondade, por causa do seu coração, ganhou um grande homem, Davi, o rei Davi. Quem sabe você também, através da sua bondade, do seu coração, Deus vai te dar grandes presentes, Deus vai te dar um grande marido, Deus vai te dar um grande lar, Deus vai abençoar a sua vida rica e poderosamente, Deus vai abençoar a sua vida, tanto financeiramente, espiritualmente, e com um grande homem, que é um grande esposo, e também grandes filhos. Essa mulher, Abigail, se tornou a segunda esposa de Davi, porque Davi já tinha uma esposa chamada Mical, a filha do rei Saul. Então diz aí nos comentários o que vocês acharam sobre esta história de Abigail, sobre a história de Davi, sobre a história desta linda mulher, mulher virtuosa. Estamos juntos, que Deus vos abençoe rico.